e um monte de coisa para melhorar. Então a gente vai fazendo e vai. Eu acho legal, assim, não é o meu caso, mas eu acho legal. Tem alguns pesquisadores que passam a vida inteira estudando a mesma coisa e mudando uma coisinha do método para tentar melhorar a crítica que aconteceu no anterior e depois mais uma coisinha melhorar para a crítica do outro e fica assim. Tem que ter muita resiliência, né, para assim, porque na verdade, eu começo a fazer uma coisa e dou uma enjoada, assim, né, não, deixa eu fazer outra. Mas é legal, assim, seria o ideal, né, porque quando a gente estuda muito, a gente sabe muito daquilo ali. Aí, para a gente começar a fazer outra coisa, tu vai ter que aprender de novo, né. Aprender de novo não, né, aprender a primeira vez. E, e qual o equilíbrio que deu de resultados com as diferenças das configurações, né? Dos heterossexuais, dos bissexuais, dos gays. Então, já quebra diversos mitos aí de Deu. facilidade ou dificuldade em relação, né? Estamos todos no mesmo patamar nesse sentido. Uhum. Acho que pode começar, Amanda. Eu vou então. Não sei se o Gabriel já começou a gravar, pode começar a gravar. Eu vou apresentar então, daí você pode retomar. Pode tomar a partir daí. Bom, gente, hoje vai ser o primeiro dia do nosso seminário de psicometria. A gente vai receber hoje a professora Amanda, né? A professora Amanda é professora do Departamento de Psicometria do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atua no programa de pós-graduação também da UFRJ. Ela é doutora em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Tem pós-doutorado em psicologia na PUC, especialista em terapia comportamental cognitiva pela PUC-Rio. Possui mestrado em psicologia social na Universidade de Padova, na Itália, também graduação em Ciências da Psicologia Social na Universidade de Padova, atua como professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia e do Departamento de Psicologia Social da PUC-Rio. Seus interesses de pesquisa são relacionados a relacionamentos amorosos, casal e família, autoestima, grupos sociais, cognição social, bem-estar, avaliação psicológica, psicometria e construção e adaptação de instrumentos psicológicos, assim como pesquisas com uso de terapia, uso de teoria e resposta ao item, e modelagem por equações estruturais. Então ela está apresentando para a gente sobre a adaptação do instrumento de satisfação amoroso a R. Legal. Pádua. Pádua ficou engraçado. Mas a gente, no Brasil, chama Pádua, né? Santo Antônio de Pádua, da cidade lá. Então, deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar uns slides que eu tenho, e depois a gente compartilha o artigo. Então, deixa eu compartilhar alguns slides. Vou compartilhar, na verdade, os slides que eu apresentei lá essa pesquisa que eu vou que é um dos artigos, né, que é o artigo da adaptação e revisão da escala, eu fiz durante o meu doutorado. Então, no doutorado lá eu fiz 4 estudos diferentes, né, derivaram 4 artigos, e um deles foi essa adaptação do instrumento. Daí essa apresentação aqui foi a apresentação que eu fiz na minha defesa da tese do doutorado. E eu vou voltar um pouquinho para mostrar o primeiro estudo que eu fiz, e daí vai mostrar um pouquinho da onde que eu tirei da onde que veio, né, assim, um estudo qualitativo, e depois a gente entra no estudo da escala, mas eu queria mostrar primeiro o estudo, esse qualitativo, para mostrar um pouco de como que foi o andamento, tá? Então, daí, satisfação com relacionamento amoroso, né, é um dos principais temas que é estudados nas áreas de relações interpessoais, né, todo mundo quer um relacionamento amoroso, está satisfeito no relacionamento amoroso, né, e daí os objetivos principais da tese foi identificar os preditores da satisfação no relacionamento, então quais que eram as variáveis que
que prediziam, né, qual variável que modificava, que conseguia prever a satisfação, né, alta ou baixa de satisfação como uma dimensão, né, um nível de satisfação, e verificar a relação entre satisfação com bem-estar, bem-estar subjetivo. Então, esses são os objetivos principais, mas para conseguir fazer isso, precisava ter um bom instrumento que medisse satisfação com o relacionamento, tá? E daí, por isso que foi feito essa adaptação, que é do instrumento que eu vou apresentar. Tá? Então, foram 4 estudos, que nem eu falei. Aí, o primeiro foi um estudo qualitativo, que investigou conceitos positivos associados ao parceiro e ao relacionamento amoroso, e levantou possíveis preditores da satisfação com o relacionamento amoroso. No segundo estudo, adaptou, né, e revisou uma escala de satisfação do relacionamento global, tá? Depois, o terceiro e quarto estudo são aqueles para atingir aqueles objetivos gerais, né? Testar o papel mediador da percepção de investimento do parceiro, na relação entre apego adulto e satisfação com relacionamento, que tem a escala que a gente está trabalhando também, né? Que o pessoal utiliza bastante nas pesquisas, que é a percepção de investimento do parceiro. Essa escala foi criada, né? Foi elaborada com base no estudo 1. Tá? E o estudo 4, que investigou o papel preditivo da satisfação com o relacionamento amoroso no bem-estar subjetivos, para além das variáveis sociodemográficas de personalidade. Então, ia ver se a satisfação com o relacionamento ia conseguir predizer o bem-estar subjetivo, além do que os fatores de personalidade, variáveis sociodemográficas que já são preditores, né, conhecidos na literatura, iam conseguir satisfação é conseguir predizer mais, né, além do que os fatores de personalidade e as variáveis sociodemográficas predizem, né, que a gente fez no estudo. Daí, então, vou apresentar rapidamente esse estudo 1, que é para levantar, então, estudo qualitativo para levantar esses esquemas de relacionamento do parceiro romântico e os conceitos associados à valência positiva, tá? Então, a gente teve o objetivo de identificar essas cargas afetivas positivas sobre o relacionamento amoroso e o parceiro amoroso, a fim de mapear os esquemas sobre esses dois fenômenos, tá? Eu também tenho banco, a gente também levantou, quando a gente aplicou foi um questionário que a gente aplicou, para ver as cargas afetivas negativas do relacionamento, né? Mas eu nunca analisei esse banco aí, é uma coisa que vai ficar ainda para o futuro, né? E daí os objetivos foram caracterizar conceitos associados a cargas afetivas positivas sobre o próprio relacionamento amoroso, caracterizar conceitos associados à carga afetiva positiva sobre o parceiro amoroso, e verificar diferenças nos níveis de satisfação com o relacionamento amoroso em que quem compartilhava e não compartilhava determinados conceitos. Então, essa satisfação, né, do relacionamento seria uma parte dos esquemas do relacionamento amoroso do parceiro, né, seria uma atitude frente ao relacionamento amoroso e frente ao parceiro amoroso, né, e a gente estaria interessado nesses esquemas, então, aqueles conceitos que estão associados ao parceiro e ao relacionamento amoroso, tá? Esses esquemas servem como filtros de percepção, interpretação de novos eventos, pensamentos, lembrança sobre os aspectos da vida amorosa, e são preditores do comportamento futuro, né, através das atitudes sociais, né, então tem essa fundamentação, tá? E a gente concebeu satisfação com o relacionamento como uma atitude frente ao próprio relacionamento amoroso e ao parceiro amoroso. Tá, então aqui tem uma exemplificação de como que seria esse conceito, né, então, esse esquema, né, conceitos associados ao parceiro amoroso, no caso, né, então, amigo, amoroso, desligado, e essa ligação do parceiro amoroso com o polo positivo, aqui tem o polo positivo ou o polo negativo, que seria essa atitude, né, então, atitude positiva, que é o posicionamento favorável frente a esse objeto social, que é
parceiro amoroso, seria justamente a satisfação, né? Então, quanto mais conceitos positivos, amoroso, para mim é um conceito positivo, né? Amigo, para mim, é um conceito positivo, né? Tem uma carga positiva, e ser desligado, para mim, é uma carga negativa. Então, quanto mais forte essas associações forem com palavras que têm uma valência positiva, mais forte vai sendo, é, essa ligação entre parceiro amoroso e a valência positiva vai ficando mais forte, e assim a satisfação é mais forte, né, mais alta, né, tá? Então, esse aqui é a conceituação teórica do construto que a gente vai avaliar na escala de satisfação, né? Então, acho que não tem aqui, mas quando a gente vai adaptar, elaborar um instrumento de medida, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é a definição constitutiva, né, e operacional do instrumento. Então, essa conceituação constitutiva é o conceito, né, é a definição, vamos pensar assim, teórica do que é aquilo que tu vai avaliar no instrumento. Sem isso, a gente não consegue fazer um instrumento, ou pelo menos não vai ser um bom instrumento, né, porque eu vou estar medindo, eu não sei nem o que eu estou medindo. Tá? Então, aqui seria a definição constitutiva, né, o que é conceitualmente essa satisfação. Então, né, satisfação com o parceiro ou com relacionamento é essa atitude, essa ligação, né, essa ligação do conceito com a valência positiva ou negativa, tá? Isso, ó, os conceitos com valência positiva, fortemente associados ao conceito de relacionamento amoroso e parceiro amoroso, forneceriam indicadores da satisfação com o relacionamento, né? Então, esses conceitos amoroso, amigo, desligado, né, que tem carga, tem valência positiva ou negativa para a pessoa, esses são os indicadores, né, da satisfação com o relacionamento. Tá? Aí, nesse estudo aqui que a gente estava investigando, então, o nosso objetivo nesse estudo era investigar quais são esses conceitos aí que as pessoas, de maneira geral, associam ao parceiro e o relacionamento amoroso. Então, tem aí a descrição, né, 158 adultos heterossexuais que estavam em relacionamento amoroso, coabitavam com seus parceiros, né, tem a idade, renda, tem aí quantos homens e quantas mulheres, aí a gente tem um problema aqui, só 25 homens, né, tempo de relacionamento aí, 10 anos, né, de várias regiões do Brasil, né, com exceção não tinha do norte, né, e daí aqui foi um estudo que a gente fez, perguntas sociodemográficas e perguntas com resposta aberta, com resposta discursiva, então a pessoa respondia o que ela queria, né, a gente não dava opções de respostas, né, a gente fazia perguntas que eram o que faz o seu relacionamento ser bom, e quais são as características do seu relacionamento que você mais aprecia, e o que você considera, que faz você considerar o seu parceiro um parceiro, e quais são as características do seu parceiro que você mais gosta. E as pessoas escreviam livremente aí o que elas quisessem, né, o que viessem na cabeça dela. E daí aqui essas perguntas aqui teriam o objetivo de levantar esses esquemas do parceiro amoroso e os esquemas do relacionamento amoroso de cada pessoa, tá? E daí aqui a gente usou a escala de nível de satisfação com o relacionamento amoroso. Então a gente usou essa escala aqui, que é o que a gente fez a adaptação, né? Então aqui a gente estava fez a tradução, né? Primeira parte, né? É uma escala que foi desenvolvida pela Roosevelt, né? E colaboradores, e ela faz parte dentro de uma bateria de outras escalas, tá? A Roosevelt utiliza um modelo de comprometimento, de investimento, né, no relacionamento, e uma das escalas é essa escala de nível de satisfação com o relacionamento, que tem 5 itens, são respondidos numa escala de concordância de 9 pontos, que vai de discordo completamente
concordo completamente, de 0 a 8, e uma dos itens é nosso relacionamento me faz feliz, a pessoa responde entre 0 e 8, e o alfa, então o índice de fidedignidade ou de precisão da escala do estudo original foi 0,95, e nesse estudo que eu estou descrevendo para vocês foi de 91, tá? Então foi a primeira vez aqui nesse primeiro estudo que a gente utilizou essa escala que a gente adaptou, né? Então a gente fez esse primeiro estudo aí do instrumento. Aí a gente coletou esses questionários, fizemos análises, tá, juntou essas duas perguntas para o relacionamento amoroso e para o parceiro amoroso, num corpus textual único, né, então juntou essas as duas respostas às perguntas, e aqui tem algumas análises lexicais, né, que a gente fez, então, aqui são as palavras mais citadas por aqueles 158 pessoas. Então, a palavra mais citada das pessoas é companheirismo. Aqui dá para ver, tem uma nuvem de palavra que dá para ver bem claramente, né, que companheirismo é a primeira. Essa é para aquela primeira parte de aspectos positivos do relacionamento, né, complexidade, confiança, respeito, tá? E aqui é uma análise de conteúdo, que foi lido todas as respostas daquelas 158 pessoas e criado categorias para agrupar, né, agrupar aquelas respostas em categorias, né, então companheirismo foi também, de novo, a, a categoria mais citada, tá, tiveram 766 unidades de registro, então pedacinhos de texto que foram selecionado e categorizado em uma dessas, em 19 categorias, né? E aqui também dos aspectos positivos do parceiro, aqui tem também as outra análise lexical, a frequência das palavras, né? E aqui também, de novo, a gente fez outra análise de conteúdo, né? Então, cuidadoso, carinhoso, companheiro, tá? E daí aqui que foi interessante, a gente fez diferença, né, de satisfação e aspecto positivos do relacionamento, então, entre essas categorias, né, de companheirismo, afeto, respeito, diálogo, e quem citou ou não citou essa categoria, tá? E aqui as médias de satisfação. Então, quem citou companheirismo apresentou uma média maior de satisfação lá da escala da Roosevelt, né, do que quem não citou, tá? Então, além de ter medido as palavras, né, as categorias que as pessoas disseram, né, e se aquela pessoa citou a categoria companheirismo, a gente fez uma média daquelas que citaram, uma mediana, desculpa, né, não foi média, uma mediana, porque foi teste Wood-Manwaiter, né, uma mediana de quem citou e teve uma mediana maior do que quem não citou. Também para o afeto, também foi maior, estatisticamente maior, também para a categoria respeito e também para a categoria diálogo. Tá? E a mesma coisa também aqui são duas categorias que deu diferença significativa, companheiro, né, aspectos positivos do parceiro, companheiro e carinhoso, tá? Então tem duas categorias aí que as médias das pessoas que citaram ou não citaram foi diferente. Esse achado aqui foi interessante, é que essas categorias que foram, que deram diferença, né, de mediana, de satisfação, né, entre quem não citou e não citou, fez a gente depois criar um instrumento que é aquela de percepção de investimento parceiro. Então, foi bem interessante isso aqui. Oi.
Não, é tipo um teste T, só que é não paramétrico. Em vez de ele comparar médias, ele compara medianas. Quando a gente tem uma distribuição que não é normal, a variável não tem distribuição normal, para ser conservador, a gente usa esse teste U de Whitney, tá? Mas é como se fosse um teste T. E daí é que é a discussão, né, do que a gente viu, e daí aqui que é interessante, né, que seriam preditores da satisfação, a percepção de companheirismo, respeito, afetividade, diálogo nos relacionamentos, né? E daí, esse foi o primeiro estudo que eu queria mostrar para vocês, que eu achei bem interessante. E daí a gente vai, então, para a adaptação do instrumento, tá? Dos estudos de adaptação. Então, o objetivo era adaptar para o contexto brasileiro a escala de nível de satisfação com relacionamento da Roosevelt, né? E daí participaram, então, 200, foi 2 estudos que a gente fez. Primeiro, o estudo 1, que foi 269 adultos que estavam no relacionamento amoroso, a média de idade aqui, aqui a porcentagem de heterossexual, homossexual e bissexual, né, a porcentagem de regiões, por regiões, de pessoas por regiões, homens e mulheres aqui, também questões sociodemográficas, a escala, né, então, nesse estudo aqui, no estudo original, a alfa deu 0,95. E daí, então, como que foi esse procedimento de tradução, né? Então, 2 pessoas bilíngues, inglês, português, independentes, traduziram a ênsara do inglês para o português. Uma terceira pessoa bilíngue, com experiência de adaptação de instrumento psicológico, comparou as versões traduzidas com o original em inglês e compilou as traduções em uma versão em português. Aí apresentou-se, então, a versão compilada a 3 pessoas para que julgassem a adequação da redação dos itens. E a partir disso fizeram-se pequenos ajustes de redação e elaborou-se a versão do instrumento para ser posto prova empírica. Então, esse procedimento de tradução é bastante utilizado, né? A gente traduz, 2 pessoas independentes, uma sem ver a tradução da outra, traduzem, aí uma terceira pessoa olha essas 2 traduções e comparando entre elas, normalmente tem bastante similaridade, né? Uma ou outra coisa, a pessoa compila, né? E depois mostra para outras pessoas, né? Como se aquela versão compilada está adequada, né? O conteúdo está adequado, se está compreensível, né? Se a linguagem está adequada para aquela população, né? Então, também o convite, tudo aplicado em rede social, os convites sempre em rede social, direcionado, tinha um link nesse convite para direcionar para a página do questionário, né? Então, os resultados. Então, a gente começou, como é um instrumento que foi realizado fora do Brasil, né? Então, já tinha uma estrutura, já se sabia, né? O modelo teórico já tinha uma estrutura fatorial, né? A gente já sabia qual que era, quem elaborou o instrumento, partiu de uma concepção de um modelo unidimensional da escala, a gente fez uma análise fatorial confirmatória para ver se a gente conseguiu, também os nossos dados, né, também se ajustavam ao modelo de uma dimensão do fator, tá? Então, o ajuste foi muito bom, né? Então, isso aqui são índices de ajuste do modelo, né, da análise fatorial, foi todos bastante adequados, né? Estão tudo indicando que nossos dados empíricos se ajustam ao modelo teórico, que é unidimensional, tá? E o valor do alfa de Cronbach da escala foi de 0,91 e do ômega 0,90, tá? Então, tem é aconselhável, né, quando os
a escala não é tal equivalente, né, quer dizer que não tem a mesma carga fatorial e mesmo erro e o mesmo coeficiente angular, né, dos itens, né, não são iguais para todos os itens a gente utilizar esse ômega, mas vocês podem ver que é bastante similar, né, os dois, né, os dois índices de precisão, tá? Daí, então, a gente fez análise de resposta ao item, que a gente viu na outra aula, né, que eu dei aqui, né, utilizando aquele modelo do Samejima, né, modelo de resposta gradual, né. Então, os parâmetros de discriminação, né, variaram aí de 1,31 a 8,88, e os parâmetros de dificuldade, né, a gente não usa a dificuldade quando a gente fala do modelo de resposta gradual, mas there's hold, né, ou de localização, mas enfim, é como se fosse um parâmetro de dificuldade, variou de menos 3,04 a 1,04. Aqui está indicando que está cobrindo uma região, né, mais à esquerda, né, mais negativa do que positiva, né, vai de menos 3 a 1. Isso indica, né, está nos indicando que tem itens que cobre, né, um teta de um teta baixo, né, então, assim, tá tão fáceis esses itens, né, são, as pessoas concordam com o item, né, concordam com algo, são vários, é uma escala de resposta, né, então tem várias categorias aí de resposta, mas o índice do que cobre aí, né, o teta, tá cobrindo pessoas, tá avaliando bem com pessoas que têm, né, que tá abaixo lá satisfação baixa até, vamos dizer assim, um pouquinho alta, né, até a um desvio padrão para cima, né, então não consegue avaliar bem pessoas que têm altos níveis de satisfação, ou não consegue discriminar bem pessoas que têm altos níveis de satisfação, né. E daí aqui, né, a gente vê, então, que a ausência de itens capazes de estimar adequadamente altos níveis de traço latente, alta satisfação do relacionamento, né. Então, os itens da escala são fáceis, né, é fácil tu pontuar muito alto na escala, né. E daí, por conta disso, eu decidi tentar, né, porque quando a gente está fazendo, nesse momento eu estava esperando conseguir formular itens que conseguisse aumentar essa capacidade discriminativa dos itens num nível mais alto da escala do nível, né, de satisfação do relacionamento, né, em níveis altos de satisfação do relacionamento, né, então, que eu conseguisse itens que tivesse parâmetros de threshold, né, mais alto, mais positivos aí, né. Daí eu criei, né, elaborei 4 itens com esse intuito, né, de aumentar a precisão do teste nos itens mais elevados de satisfação do relacionamento, chegando assim uma versão beta da INSFRA, né. Então, eu realizei um segundo estudo para ver se essa minha tentativa de aumentar a dificuldade dos itens ia dar certo, né. Aí, a gente aplicou, né, essa nova versão, né, em 1.498 adultos que estavam em relacionamento, aí tem a idade média, aí também tem a porcentagem de heterossexuais, homossexuais, bissexuais, das regiões do Brasil, e quantidade de homens e mulheres. E daí a gente utilizou a escala beta, né, com esses itens a mais, né, então 5 itens mais, 4 itens que foi elaborado, né, a escala de RELAS, que é outra escala de satisfação com relacionamento global, tá, que é do Vicente Cassete Borges, que era o que ia apresentar hoje, né, acho que não era essa escala que ele ia apresentar, mas ele adaptou essa escala, né, uma escala também
feita, né, elaborada fora, mas foi adaptada para o Brasil por ele. E aqui eu coloquei essa escala para a gente tentar buscar evidências de validade da escala com relação a outras relações com outras variáveis, né, do mesmo construto, né, convergente, né. A gente usou a escala tetrangular do Moore, que era o que a Rebeca estava trabalhando hoje, né, e essa escala, ela fere 4 componentes do amor. Então, é paixão erótica, paixão romântica, intimidade e compromisso, tá? São 5 itens para cada componente, né? E a resposta para uma escala Likert, e aí tem o alfa de Cronbach a intervalo de alfa de Cronbach das 3, né? O alfa de Cronbach aqui da precisão dessa escala da Hellas, 0,85. E depois eu formulei um item que eu tenho utilizado em todas as pesquisas que eu tenho feito com relacionamento, que eu gostei do item, que seria para tentar achar uma evidência de validade de critério, né, um pouco, não é, quando a gente fala de evidência de validade baseada em critério, a gente quer um comportamento, né, mas é muito difícil a gente avaliar o comportamento de satisfação, a não ser que a gente avalie, pergunte depois de um tempo se a pessoa terminou aquele relacionamento ou não, né, mas pensei que a pessoa poderia avaliar, o mais próximo a isso seria a pessoa com qual frequência que ela pensa em terminar o relacionamento amoroso, né, e daí supondo que uma pessoa que pensa em terminar o relacionamento amoroso, teoricamente vai estar menos satisfeita, né, então seria um critério aí mais objetivo para a gente tentar correlacionar também com a escala que a gente estava tentando revisar, né, então, investigar a intenção de terminar o relacionamento para ser respondido uma escala de frequência de 7 pontos, que varia de 0 nunca e 6 todos os dias. Essa intenção de terminar também está baseada naquele modelo do... esqueci o nome, pesquisador, que fala da intenção, né, de intenção de comportamento. Ele fala que a atitude, né, é uma dos preditores da intenção do comportamento. Então, a atitude, que é a satisfação, seria um preditor da intenção do comportamento, né? Esse modelo é bem Agezen, o modelo do Agezen, né? De intenção do comportamento. Então, tu tem intenção de terminar, é principal preditor de efetivamente terminar o relacionamento, né? Então, por isso que a gente usou teve essa ideia aí de fazer assim. Então, o procedimento de contato foi o mesmo, e daí a gente começou, como a gente elaborou itens novos, então, não achei adequado fazer só uma análise fatorial confirmatória, porque a gente faz uma análise fatorial confirmatória quando a gente já conhece o modelo teórico do instrumento. E aqui eu tinha incluído novos itens, então, achei mais prudente fazer uma análise fatorial exploratória. Então, a gente dividiu o banco de dados. Tem uma discussão aí se precisa dividir esses bancos de dados ou se pode fazer as análises com o banco total dos dados, né? Porque aqui vocês veem que foi dividido aleatoriamente aproximadamente metade para fazer essa fatorial exploratória e a outra metade para fazer a confirmatória, mas fui conservadora e fiz a divisão, já que a gente tinha uma amostra grande, né? E daí, na análise exploratória, eu avaliei a dimensionalidade pelo método RU, né, que é um método para avaliar a dimensionalidade de uma escala, e esse método RU sugeriu uma solução unifatorial, então ele disse, não, esses teus itens explicado, né, está adequadamente explicado por um fator só. Esse fator explicou, né, 68,3% da variância dos itens, né,
E daí, baseado nessa análise fatorial exploratória e também pela TRI, porque com a TRI eu conseguia ver a dificuldade dos itens, né, quanto que os itens conseguiam cobrir o traço latente, eu excluí 4 itens, tá? E daí voltei a ter 5 itens à escala, que a escala original tem 5 itens, e eu mantive 3 da escala original e coloquei 2 itens novos, tá? 2 itens mais difíceis daqueles 4 que eu tinha elaborado, tá? E daí eu... Amanda, Oi, posso tirar uma dúvida só? lógico. Você comentou que você fez esse método RU para ver a fatorial, a quantidade de fatores, né? Mas e geralmente ele escolhe baseado em qual explica mais a variância, né? Qual tem maior. Tipo, pelo que eu entendi, ele testa tipo, um modelo de um fator, 2 fatores, 3 fatores, e escolhe o que melhor explica A exploratória, na verdade, ele faz. Porque se tu tem 5 itens, uma análise fatorial exploratória, ela vai pegar 5 fatores. Dela vai explicar 100% da variância dos itens, né? E 5 fatores, um por item, tá jóia. Mas ela avalia quanto que é adequado, né? Porque não adianta eu ter 5 fatores e o primeiro fator explicar, no caso aqui, 68,3 e os outros 4 explicar muito pouco, tá? Então, não é por isso que não é só pela quantidade de variância que ele explica, mas por outros índices, assim, mas a ideia é essa, sabe? Basta uma dimensão, um fator para explicar essa variância dos teus itens, e não mais de um, né? Essa variância explicada, ela é a carga fatorial? Então, o que exatamente é essa variância explicada? Não, a carga fatorial é como se fosse a correlação do item com o fator. A carga fatorial. Essa é quanto que o fator explica a variância dos itens todos os 5. Tá? E se o modelo tivesse indicado, por exemplo, 2 fatores? Aí ele teria. Aí eu teria. Problema. Não, mas digo, ele teria uma variância explicada para cada fator? Ou essa variância explicada seria dos dois juntos? Daí seria o fator 1 explicou tanto por cento, o fator 2 explicou mais tantos por cento. Ah, tá, entendi. Tá? E daí tu poderia colocar o fator 1 e o 2 explicaram tanto, que seria a soma do primeiro mais a contribuição do segundo. Foi? Show. E daí depois disso, então, com essas novos 5 itens, né, na verdade, novos 2 itens, né, 3 original, novos 2, a gente fez uma análise fatorial confirmatória, de novo, com aqueles restantes 726 pessoas, né, que responderam. E daí, de novo, a gente viu um ajuste adequado para esse modelo unidimensional. Quando a gente faz uma análise fatorial confirmatória, a gente define qual que é o modelo que a gente quer. Então, eu falei que eu queria um modelo unidimensional e ver o quanto está ajustado esses dados que eu coletei para esse modelo unidimensional. Quando a gente faz uma análise fatorial exploratória, eu não sei quantos fatores vão sair aí, né? Vão ser quantos fatores são melhores para explicar a variância dos meus itens, tá? Então, tem a diferença aí, né? É sempre bom quando a gente não conhece a estrutura fatorial daquele instrumento, quando está elaborando itens, né? Ou quando a gente quer quando a gente não sabe ainda como que é a estrutura fatorial, a gente faz uma análise fatorial exploratória, tá? E daí aqui a comparação entre a answer, que é a original, aqueles com 5 itens, e aqui aquela com 2 itens a mais, tá? Então, a diferença, na verdade, pouca coisa, né? 2 itens não consegue tão bem mudar muita coisa, ainda mais porque os itens que foram elaborados não
não cobriram tanto, né, não tiveram índice de dificuldade tão elevado assim, né. Mas se a gente vê aqui perto do 1 aqui, ele decresce, né, ele quase chega a 0, e aqui ele tem um pouquinho, né, demora um pouco mais, né, decresce com uma taxa mais lenta, né. E essa aqui é informação, né, isso aqui é uma curva de informação, e é o quanto que a adição daqueles 2 itens, né, e tirou 2 itens também, né, dos que não eram muito bons para o novo instrumento, tá? Então, tanto a ENSA-R, tanto a ENSA original como a revisada são 2 instrumentos bons, mas essa revisada consegue avaliar um pouco mais de precisão pessoas que têm níveis mais elevados de satisfação, né? O ideal era se fosse mais, né? Mas ela consegue avaliar um pouco melhor, tá? Aí, ó, aqui foi a área e tentar mais ou menos colorir aí a área que aumentou, né? Também. E daí a correlação aqui, né, com as variáveis, com os outros instrumentos que a gente avaliou. Então, aqui a original, né, que entre parênteses é o alfa eu acho que é o alfa de croma, que eu acho. Essa aqui é a R, a revisada, né? E essa aqui é a correlação, né, entre uma e outra, tá? Então, 0,93 é bem alta, né? E aqui os scores dos indivíduos baseados, né, estimados aí a partir da TRI, a partir essa aqui é a somatória, a simples somatória dos itens, né, com a TCT, né, com a teoria clássica dos testes, e aqui é a estimação do θ do indivíduo, né, do nível de satisfação a partir da teoria clássica da teoria de resposta ao item, tá? E aí também é bastante alta, né, ainda mais com essa é a revisada, né, então com a revisada por teoria clássica dos testes, e por TRI é quase 1, vamos dizer assim, né, bem alta, tá? Mas tem um pouco de diferença, né. Aqui é com a RELAS, que é uma outra escala que também mede satisfação com relacionamento, tá? Então, aqui é a correlação entre essas duas, tanto a original como a revisada, né? Então, a gente espera uma alta correlação aqui, e deu alta correlação, porque se elas estão medindo o mesmo construto, se as duas estão medindo satisfação, então elas têm que estar altamente correlacionadas, né? Os scores dos indivíduos nas duas escalas, né, tanto a original revisada como a RELAS, né, e aqui é a tetraangular, né, os 4 fatores do amor, que é o compromisso, intimidade, paixão romântica e paixão erótica, né, então das 4 fatores aí das 4 fatores do amor, a correlação mais fraca que foi encontrada foi com a paixão erótica, né, então, foi significativo, tem uma correlação positiva aí, mas não é tão forte quanto a de compromisso ou a de intimidade. A de intimidade, né, na verdade, ficou a mais alta, né? Quanto maior a intimidade, maior a satisfação, né? Pelo menos para essa amostra aqui foi assim. E lá aquele item que a gente fez, um item critério de frequência em terminar o relacionamento amoroso, né? Então, foi conforme o que a gente esperava teoricamente, né? Uma correlação inversamente proporcional, né? Quanto maior a frequência em terminar o relacionamento, menor a satisfação da pessoa, tanto na escala original quanto na revisada com os 2 novos itens. Aqui tem as médias e padrões, né? Desvios padrão
de todas as escalas, e tem a simetria e a cortose, né, para a gente conseguir ver um pouco, para a gente avaliar a normalidade, né, o quanto que está achatada e quanto que está assimétrica essas distribuições dessas variáveis aí. Daí, a discussão, né, as duas escalas apresentam adequadas evidências de validade, tem boas indicadores de fidedignidade, né, de consistência interna, a ENSA-R cobre uma porção um pouquinho maior, né, de traço latente do que a ENSRA, então, tentei achar, assim, qual que seria a utilidade, né, se a gente for pensar que a ENSA-R pode ser usado mais numa população, na verdade, a ENSA, né, pode ser usado mais numa população clínica, né, que tem baixos níveis de satisfação, se a gente for pensar, e a ENSA-R pode usar tanto na clínica, né, porque ela cobre também abaixo, mas também numa população não clínica, né, porque normalmente tem relacionamento, a pessoa apresenta altos níveis, né, de satisfação, então ela consegue diferenciar um pouco melhor, né, que a ENSA original, entre aquelas pessoas lá que têm altos níveis de satisfação, tá? E daí o que eu queria mostrar, a última coisa, e daí eu vou ter que abrir o artigo aqui, porque eu não tenho os slides, mas, peraí que eu vou compartilhar agora. Aqui. Então, aqui a escala, né, o artigo da escala, daí eu queria mostrar uma coisa que não tinha dado tempo lá de colocar aqui tem, aqui eu não mostrei lá também, mas aqui tem as cargas fatoriais aqui, LMO das duas escalas, os índices de discriminação e os de Errol, né, os índices de localização de cada um dos itens, né, e aqui, esse item 2 aqui, que tem baixa carga fatorial, né, e baixa discriminação também, né, é alto, na verdade, esse nível aqui é considerado alto, mas comparado com os outros, né, tem um baixo nível de discriminação e cobre, se a gente for pensar, praticamente a mesma intervalo do θ do que os outros itens, que o 4 a menos 2,53, aqui também começa com 2,53, e vai aqui esse vai até 1,29, mas esses outros que a gente substituiu vai até 2,33 e 1,83, né? Então, a gente substituiu por itens que são mais discriminativos, têm maior carga fatorial, né? E conseguem cobrir um pouco mais à direita aí o traço latente, né? Esse 2 e o 5 também que a gente substituiu, ó. A carga fatorial estava adequada, aqui o índice de discriminação também estava adequado, mas também cobria o mesmo intervalo do θ do que os outros itens também estavam cobrindo, né? Então, a gente tinha uma sobreposição, e como o meu objetivo aqui era tentar aumentar a área lá do intervalo do θ à direita, né, deixando itens mais difíceis, eu substituí aqui, né, mas são itens bons também, são adequados, né, poderia ter usado, continuar usando eles, tudo bem, tanto que são duas escalas que ficaram boas, né, aqui tem os índices de ajuste, aqui aquela tabela que a gente viu, aí é alfa de Cronbach mesmo, que eu fiquei, não sabia se era o ômega ou alfa, e aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, que daí, outra coisa que a gente fez é essas análises fatoriais confirmatórias multigrupo, tá, para as duas escalas, original e a revisada, para homens e mulheres. O que a gente quer ver aqui? Se existe invariância, né,
nas escalas, tá? E quando a gente está falando em variância, ou quando a gente pensa em variância, acho que o exemplo mais fácil de pensar é pensar que um mesmo item que avalie um item, né, que avalia um construto, que queira avaliar um construto, ele é respondido por pessoas que pertencem a grupos diferentes, de maneira diferente, tá? Mas elas tendo o mesmo nível de traço latente. Então, assim, acho que o exemplo mais famoso aí, que se usa, é como se fosse uma escala de, sei lá, de depressão, tá? E daí vamos pensar que homens e mulheres têm um grupo, né, de homens e mulheres, ou uma mulher e um homem, tem o mesmo nível, a mesma média de depressão, tá, do construto depressão, mas em um item específico, por conta de características de pertencimento do grupo, são respondidos de modo diferente. E um item que é muito usado é eu choro com facilidade. Então, as mulheres vão tender, e daí teria uma explicação cultural, né? Tem uma tendência a concordar mais com o item que eu choro com facilidade do que os homens, né? Então, por pertencer a grupos diferentes, eles respondem a esse item específico de forma diferente, mas os dois grupos têm o mesmo nível do construto que está sendo avaliado, que no caso aqui que a gente está dando exemplo é depressão, tá? E daí a gente fala que essa escala teria um viés aí, né? Por conta de uma coisa que não tem nada a ver com construto, né? Então, a depressão deveria ser avaliada, conseguir medir depressão, níveis de depressão em homens e mulheres, independente se são homens e mulheres. Se existe essa dependência, né? Então esse instrumento não é invariante, tá? Essa é a ideia quando a gente faz uma análise assim, tá? E daí aqui eu tentei ver, avaliei, né, essa invariância configural, que é a mesma configuração, assim, né, tem a estrutura, né, dos itens e do modelo teórico, né, e do modelo que está sendo medido ali, né, unidimensional, com 5 itens, é igual para homens e mulheres. Essa é a invariância configural, né. Daí depois tem a invariância métrica, que é a carga fatorial. Se a carga fatorial dos itens para homens é estatisticamente igual para o que das mulheres, e a invariância escalar é se o coeficiente angular, né, daqueles itens, né, de cada item, também é semelhante, né, estatisticamente igual entre homens e mulheres, tá? E daí aqui a gente avaliou a invariância das médias, para ver se as médias entre homens e mulheres são iguais, tá? Então a gente testou isso e encontrou invariância configural métrica escalar nas duas escalas. Então as duas escalas medem de maneira sem viés, né? Vamos pensar assim, sem viés de pertencimento de gênero, né? Homem ou mulher, e também tem invariância de médias. Então homens e mulheres, né? Tem a mesma média nas duas escalas, né? Não as duas escalas comparadas, mas tanto na ENSRA não existe diferença de média entre homens e mulheres dos níveis da ENSRA, e na ENSRA-R não existe diferenças de médias de satisfação entre homens e mulheres, tá? Então essa aqui foi a outra análise que eu não tinha compartilhado ali naquelas apresentações. E acho que é isso. Bom, principalmente a adaptação do instrumento foi feito esses estudos aí. E aí, vocês têm dúvida? Mano, eu fiquei com uma dúvida quando você estava falando quando você fez acho que o modelo de ajuste com que quadrado ali?
Você estava fazendo, acho que a Olha, análise fatorial exploratória, né? Que quadrado é confirmatório. Confirmatória. Eu sempre tenho essa dúvida, mas como é que eu interpreto o p-valor, no caso? Qual que é a hipótese nula quando você está fazendo uma Se nula é que, tu tá tendo um modelo, aqui quadrado é ajuste de modelo, tá? É um teste para te fazer ajuste de modelo. Daí o teu modelo, tu quer ver se os teus modelos empíricos, que é o modelo que tu coletou os dados, se ajustam ao modelo que tu está falando para ele, que é o modelo teórico. Tá? Então, se o modelo empírico dos meus dados se ajustavam ao modelo teórico unidimensional. Tá? E o Q quadrado, a hipótese nula, é que não tem diferença entre modelo empírico e teórico. Ou que a diferença entre esses dois modelos é igual a zero. Quer dizer, se eu quero que tenha um bom ajuste, eu quero um p-valor alto e um Q quadrado baixo. Tá? O Q quadrado tem uma distribuição que vai de zero, né, até mais infinito, né? Mas aí, no caso, o Q quadrado, quanto maior o Q quadrado, menor o p-valor. Por isso que você quer que ele seja baixo, né? Isso. Mas aí quando você tem... Eu me lembro que a gente estava comentando sobre o do coping diádico, quanto mais respondentes, mais itens você tinha, maior o Q quadrado ficava. Por quê? Porque o Q quadrado é uma estatística que é influenciada pelo N. Na fórmula lá do Q quadrado, ele usa o N, tamanho amostral. Então, quando a gente tem um N grande, pouca diferença entre o empírico e o teórico já dá grande diferença de Q quadrado. Então, por isso que eles inventaram esses outros índices de ajustes, aí o CFI, TLI, todos esses outros, porque só com base no Q quadrado, às vezes a gente vai refutar a hipótese nula, mas não porque o ajuste é ruim, mas porque o tamanho amostral é muito grande. Entendeu? Então, Aí, aí no tem caso, outros ajustes, mas eu acho que nesse eu não me lembro qual que foi, mas acho que naquele primeiro estudo não foi significativo. não foi, não deu para isso. Então quer dizer que o ajuste, tu não tem evidências para não rejeitar a, que os dados empíricos, né, que o modelo empírico é diferente do modelo teórico. Essa interpretação estatística, né? E aí eu tenho uma dúvida em relação a, por exemplo, a interpretação desses scores, dessa escala. Porque se você fez por TRI, né? Você adaptou e mediu os... Também por TRI, eu fiz o score total, né? O score do indivíduo, né? Eu fiz tanto por TRI quanto por TCT. Eu fiz pelos dois. Aí a minha pergunta seria, por exemplo, se eu aplicasse numa pessoa essa escala e eu quisesse acessar o θ dela por meio da resposta do score dela. Para eu fazer isso, eu precisaria ter acesso ao banco que você usou para calcular os... Como é que eu faria? Tu tem os valores dos parâmetros de discriminação e os parâmetros de localização. A partir desses valores, tu consegue calcular o θ dela. Aí, você tendo reportado esses valores no artigo, Isso. qualquer um pode usar. Isso. Entendi. Aí não precisa da normatização, né? Das tabelas normativas. Normatização para te usar a TCT, né? Uhum. Aí a TCT tu usa para a média e desvio padrão para te transformar em score Z e interpretar aquele valor do score Z da pessoa, né? Mas para TRI tu vai usar esses parâmetros dos itens. Saquei. Entendeu? E aí? O que mais? Gabriel tem um fogo verde. Maria Clara, vai, Maria Clara. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bom?
Tudo bem, você? Muito bem. Eu fiquei mais com uma curiosidade mesmo. Naquela análise lexical, você usou um programa para fazer tudo aquilo ou foi à mão mesmo? Resposta por resposta. Quando eu faço análise lexical, é por programa, mais fácil. Porque ele coloca texto e ele conta quantas palavras tem lá. Eu fiz as duas coisas, uma lexical, que ele conta, então eu coloco todo o banco de dados lá com as respostas dos indivíduos, e ele conta quantas vezes foi dito a palavra companheirismo, quantas vezes foi dito a palavra, sei lá, felicidade, tá? Ele te dá uma frequência, mas também eu fiz uma análise, a gente fala de conteúdo, daí sim, daí deu trabalho. Daí eu fiz pelo computador, no Excel, tudo uma planilha de Excel, e daí foi criando categorias para colocar. Então, toda vez que a pessoa falava companheirismo, eu colocava na categoria com companheirismo, mas a pessoa falava cumplicidade, eu acho que companheirismo e cumplicidade eu coloquei junto, porque são coisas muito parecidas, né, de ser companheiro, de ser com parceiro, acho que parceria, sei lá, não me lembro exatamente quais que eram, teria que ver lá na tabela qual que eu usei. As palavras que tinham significados similares, né, assim, que eram sinônimos, eu tendia a colocar na mesma categoria, né? Então, dá trabalho essas análises manuais, assim. Os softwares fazem isso também, mas eu tentei fazer, mas eu achei que não ficou muito bom, assim, de de análise categorial por software. Não sei se é em português, que é mais complicado, que a gente não tem os vocabulários ainda bem estabelecido, mas fiz na mão mesmo. E tinha mais alguém que tinha perguntado, né? Tinha alguma pessoa que levantou a mão? Lorena. Boa noite, Boa gente. noite, Lorena. Então, eu só iria complementar sobre análise de conteúdo com a codificação e a categorização, que um programa que eu recomendo, que eu tenho aprendido a utilizar, é o Atlas, atlas.ti. Conheço, já usei. É bom, né? Esse eu Ajuda, achei né? melhor para realizar análise de conteúdo. Mas ele é pago, né, Lorena? Eu usei no período do trial dos 30 dias. Aí depois. Vai dando um jeitinho, né? Vamos falar desse jeito. A gente vai dando um jeitinho para utilizar. Mas ele é super caro, né? Mas ele é super legal mesmo, ele é muito bom. Eu já usei ele já testei ele, mas quem tiver oportunidade aí é super bom, porque daí tu tem o texto, tu seleciona aquela parte e já categoriza ela. Daí ele vai fazendo automático, né? Depois ele faz outras análises também, né? Isso, ele também faz essa análise lexical, ele faz tudo, assim. É Que ótimo. nesse caso eu utilizo e eu sei que tá sendo, eu acho que tá sendo gravado ainda, mas a gente dá um jeitinho de utilizar pede para o Gabriel tirar essa parte. Essa última parte a gente pede para o Gabriel tirar. Tá tudo para fins de pesquisa. Mas eu conheço ele é bem bom mesmo. Só que a gente tem esse problema, né, de tanto esse Atlas T como outras softwares de análise de dados quantitativos, tipo SPSS também é super bom. Extremamente caro. Mas é caro também, é praticável, né? Mas tem softwares muito bons mesmo, que ajuda, né? Tem um de análise textual gratuito, tem o R também que ele faz, e tem o Iramutec também que ele faz, ele é uma interface do R, né? Também faz, é legal também.
Mas o Atlas tinha mais bonito, mais legal. Amanda, eu tenho uma pergunta que ela é mais hipotética mesmo, assim. Como que você pensaria em fazer alguma validade ecológica para a sua escala de relacionamento amoroso, de satisfação de relacionamento? Ecológica? É. Tu fala de, tipo, uma validade externa, assim? Tipo, observar casais, observar, assim, Poderia dizer que, tipo, que eu falei mais no começo lá, tu ver quanto tempo que eles estão no relacionamento ainda, ou tu mediu satisfação ao longo de, longitudinalmente, assim, vários períodos, ver quanto que está tendo de conflito, tem vários modos de avaliar, né, ver se ele consegue diferenciar. Não sei, talvez, porque assim, esse negócio da satisfação, são 5, no caso aqui são 5 itens só, né? Então, se tu quisesse aumentar ou que ele conseguisse medir bem, assim, né, em todo o traço latente, a gente teria que aumentar muito a quantidade, muito não, mas teria que aumentar a quantidade de itens, né? A gente não consegue cobrir todo esse teta aí só com 5 itens, né? Medir bem só com 5 itens. Então, talvez teria que, para medir o andamento assim de casais, de conflito, teria que ter escalas que avaliassem aspectos mais específicos do relacionamento, né? Tanto que eles falam que para a utilização clínica dessas escalas, lógico que essa aí seria tipo uma de rastreio, assim, quase que uma escala assim mais para avaliar como que está o andamento, mas se fosse para ser mais detalhado, assim, para uma avaliação mais precisa, se usa outras escalas que medem vários aspectos, né? Aspectos mais específicos, assim, tipo aquela de conflito, tipo a percepção de investimento, tipo até essas de amor, né? Da triangular de amor, que mede mais especificamente construtos mais satisfação geral, global, né? Ou satisfação com algum aspecto, com aspectos mais específicos do relacionamento, né? Então, quanto satisfeito que o teu parceiro te ajuda em casa, quanto satisfeito que o teu parceiro com a comunicação, quanto satisfeito com a relação sexual, quanto, né, com coisas específicas e não geral. Em geral, a gente espera que a pessoa dê pense um pouco sobre como que é de maneira geral, né, o relacionamento e avalie. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu não falei, mas é legal dessa escala, que essa escala tem, ela é 5 itens, mas ela tem 5 itens antes dessa escala, que tem até, deixa eu procurar aqui os itens para mostrar, já que a gente tem 5 minutos. Ela é bem específica, assim, para fazer com que as pessoas que vão responder a escala pensem um pouco, acessem um pouco todos esses aspectos do relacionamento e consigam avaliar com mais precisão a satisfação, sabe? Porque às vezes a pessoa responde sem muito pensar no relacionamento e, e fica mais enviesado a resposta dela, sabe? Então, essa escala, e daí é o que a Roosevelt fez, né, com todas as outras escalas que tem de investimento, de comprometimento, ela, ela fez desse jeito, assim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ai, sei, cadê? Tem esses itens aí, tem itens específicos antes da escala. Tá aqui, eu acho. Deixa eu compartilhar, peraí. Opa, eu levantei a mão, né? Ó, então, a escala,
A gente não usa essas primeiros 5 aqui, ó. Peraí. Então, abaixo você encontrará uma série de afirmações sobre relacionamentos amorosos. Por favor, leia cada uma delas e responda de acordo com a sua opinião. Pensando no seu parceiro, indique utilizando a escala abaixo quando você concorda com cada uma das afirmações abaixo. Meu parceiro satisfaz minha necessidade de intimidade, compartilhando seus pensamentos, seus segredos. Meu parceiro satisfaz minhas necessidades de companheirismo, fazendo coisas juntos, apreciando a companhia um do outro. Meu parceiro satisfaz minhas necessidades sexuais, fazendo carinhos, beijando um ao outro. Meu parceiro satisfaz minhas necessidades de segurança, sentindo confiança nele, sentindo confortável com a estabilidade do relacionamento. Meu parceiro satisfaz minhas necessidades de envolvimento emocional, emocionalmente envolvido, sentindo-me bem quando o outro está bem. Então, a pessoa responde esses itens aqui, com o objetivo de acessar, né, de lembrar de alguns aspectos do relacionamento, para depois avaliar de maneira geral, né? Então, eu me sinto satisfeito com o nosso relacionamento, meu relacionamento está perto do ideal, nosso relacionamento me faz feliz, nosso relacionamento é perfeito e não mudaria nada em nosso relacionamento. Então, se eu não me engano, os 2 itens que eu adicionei para tentar ser aumentar a dificuldade do item, foi esses 2 itens, tá? Que foi o que eu imaginei com que, o que eu fiquei pensando como que uma pessoa que está altamente satisfeita teria uma discriminação aí, né? Responderia de maneira diferente. Então, nosso relacionamento é perfeito, tem que estar muito perfeito para a pessoa concordar totalmente, porque basta não ter uma queixa que a pessoa já não vai marcar no máximo da escala, né? E eu não mudaria nada em nosso relacionamento, mesma ideia, né? Então, não querer mudar nada, nem um pouquinho, né? Tem que estar muito bom. Então, foi o modo que eu tentei pensar de aumentar. Já os outros fáceis, né? O 8, nosso relacionamento me faz feliz, né? Se a gente está no relacionamento, é esperado que ele fosse pelo menos um pouco feliz, né? Tá perto do ideal também é um item um pouco mais difícil, né? Mas eu me sentiria satisfeito, eu me sinto satisfeito com o nosso relacionamento também é um item bastante fácil, né? A Vanessa levantou a mão. Fala, Vanessa. Professora, é uma dúvida. Eu não tive tempo de ler o artigo antes, mas, assim, teve algum pré-requisito para enviar o questionário para os casais? Porque eu fiquei pensando agora com essas perguntas, se caísse em algum casal em que, assim, é uma coisa assim, que seria difícil de acontecer, mas não impossível, de cair um casal em que um dos dois apresentasse algum transtorno de personalidade que alterasse as respostas dos itens. Então, no caso, essa parte de confiança, um indivíduo que tem um transtorno de personalidade... Aqui, né? Meu Deus, eu esqueci o nome, mas que atrapalharia a resposta desse item. Aí ficaria muito diferente do esperado. Eu não avaliei nada em relação a isso, assim, não teve nenhum critério de exclusão por conta de algum indicador de psicopatologia, alguma coisa assim. Mas pode ser que sim, né? Mas assim, pensando agora agora, assim, sem refletir muito, se a pessoa tem uma desconfiança do parceiro, ele não confia no parceiro, né, tem alguma questão, ou por algum transtorno, ou porque, sei lá, porque tem um alto nível de, vamos dizer, apego evitativo, aí, alguma coisa assim, provável que ele também se sinta com baixa satisfação, né? Então, estaria dentro, assim, não vejo por que estaria avaliando a satisfação de maneira enviesada, né? Só iria refletir a satisfação dele por conta dessas características dele, né? Por essa alta desconfiança que ele tem.
mas pode ser um objetivo de pesquisa, né? Ver se pessoas que têm algum tipo de transtorno específico ou alguma característica aí específica tenha níveis de satisfação no relacionamento diferente do que a população geral, né? E daí teria que ter, ou população não clínica, né? Teria que medir aí duas amostras, uma clínica, uma não clínica, e comparar, né? Mas pode ser. Eu tenho os estudos do apego, né? O apego eu sei que tem impacto negativo do apego evitativo, que tem um pouco essa característica aí, né? De querer evitar a proximidade, evita se vincular emocionalmente com a pessoa, né? Mas no caso específico de transtornos mentais, eu não medi. Teria que pensar como que a gente conseguiria medir algum sintoma aí, né, para poder, então, classificar ela num grupo, né. Mas é legal, interessante tua pergunta. E aí, foi? Bateu o gongo? Já deu 9h30. Acho que se alguém É. tiver mais alguma pergunta, alguém quiser fazer algum comentário. Semana que vem é com o Vicente, então. Não, acho que é o Damaso, né? Ah, já é o Bruno. Ah, tá. Legal, legal. Divulgar mais para ter o. Obrigado, Gabi.